Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, 1º de janeiro de 2026, uma quinta-feira. E vamos começar em prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso modelo, nosso guia, a espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores. E com o coração repleto de alegria vamos agradecer este ano que se inicia, este dia que se inicia. Que seja um dia de alegria, que seja um dia alegre, que seja uma jornada de sorrisos, reflexões sinceras, e que possamos nos reorganizar espiritualmente para este novo ciclo que começa, que embora seja apenas simbólico, é um marco, sempre é um marco, para que possamos parar, refletir, fazer novos planos e assim colocarmos em prática. Mas para isso pedimos que a espiritualidade amiga esteja conosco, a nos ajudar, a nos inspirar, a nos auxiliar. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para refletir hoje. Vamos ver o que nos vem. Capítulo 13. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E caiu aqui o óbolo da viúva. Vamos ver se não está muito alto. Baixa um pouquinho. O óbolo da viúva, item 5 do capítulo 13. E diz assim: Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio então uma pobre viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: Em verdade, eu digo a vocês que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio. Enquanto todos os outros deram daquilo que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos itens 41 a 44. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos de 1 a 4. Vamos ler somente um pedacinho do item 6, que diz assim: Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza, dizem elas, para utilizar em benefício dos outros. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera da parte de alguns. Mas será que é totalmente sincera e desinteressada por parte de todos? Não existiriam aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, não hesitariam em começar por si mesmos? Permitindo-se alguns prazeres a mais, comprando coisas supérfluas que hoje não possuem,
sob a condição de dar o restante aos pobres? Esta segunda intenção, que se encontra escondida no fundo do coração, de fazer o bem aos outros pensando primeiro em si, é a que anula o mérito da intenção. O homem que pratica a verdadeira caridade pensa primeiro nos outros para depois pensar em si mesmo. Bom, vamos parar por aqui, porque já temos bastante para refletir, mas vamos primeiro procurar lá no fim do capítulo o que significa esta palavra bastante estranha para nós. É interessante sabermos do que se trata. Então, óbulo quer dizer, é o mesmo que esmola. Então, o item que lemos é a esmola da viúva. Gasofilácio era o nome dado a uma caixa de esmolas que ficava ali na entrada do templo, né? Então, Jesus sentou para observar o gasofilácio, que era aquela caixa onde as pessoas colocavam o que queriam doar, o que queriam, o que podiam, o que queriam fazer de doação. Então, a viúva chegou e deu apenas as suas 2 únicas moedas, pequenas moedas, porque eles acreditavam, os judeus realmente acreditavam que precisavam, se estavam passando por necessidades, por problemas, é porque estavam ali em débito e precisavam pagar de alguma forma, e pagavam com sacrifícios, às vezes de animais, às vezes dando até mesmo tudo que tinham. E a viúva, nesta boa intenção, na crença dela, não nos cabe julgar, que não tinha entendimento, foi dar só o que tinha para o templo. Não nos cabe julgar. Ela, no seu pouco conhecimento, naquele momento julgou que precisava dar tudo o que tinha. Enquanto os que tinham mais recursos iam e davam o que lhe sobrava. Então Jesus sentou para observar e disse, ela, mesmo dentro desta crença deles, mesmo que equivocadas, a viúva tem mais mérito, porque acreditando, mesmo que erroneamente, que Deus lhe daria algo em troca por moedas, ela deu tudo o que tinha. É claro que é uma metáfora, né? E depois vem nos explicar um pouco melhor sobre isso. E tão interessante que nessas viradas de ano, que tem essas megas, né, esses sorteios, que muitos de nós vamos lá fazer uma fezinha, como a gente chama, e fica às vezes sonhando. Quem nunca? Eu já fiz isso outras vezes. Fica sonhando. Se eu ganhar tantos milhões, bilhões, o que eu faria? Né? E a gente pensa, será mesmo que seria para ajudar os outros? A gente pensa, o que eu ia fazer? Ajudar todo mundo. Será que a gente ia ajudar? Será que a gente não ia dar só o que sobrasse, do que sobrasse, do que sobrasse? Né? Nós sabemos que sim, que seria isso que nós iríamos fazer. Estas grandes riquezas muitas vezes são também grandes provas, porque demonstram a nossa falta de preparo para lidar com esta ferramenta, que é a condição monetária. Também demonstra o que estava guardado lá no fundo do coração, porque quando nós não temos, não é que seja fácil não ter recursos, não se trata disso, é bastante difícil não ter. Mas quando não temos, sim, muitas vezes não erramos. Mas imagina, será que se estivéssemos, talvez a gente deveria fazer apenas uma reflexão para começar esse ano. Vamos pensar cada um de nós, aqui que estamos neste momento fazendo essa reflexão. Se nós tivéssemos tudo o que desejamos, em quantidade de dinheiro, em quantidade de poder, beleza física, amores, nossas vontades, a família que queríamos, tudo que queríamos. Será que eu
e você estaríamos aqui estudando? Eu sinceramente tenho minhas dúvidas, porque somos enfraquecidos, estamos na caminhada. E só reconhecer isso já muda a nossa perspectiva, porque nos faz encarar com só um pouquinho mais de maturidade espiritual a nossa trajetória aqui neste plano físico. É claro que esta passagem daria para a gente refletir sobre muitos outros âmbitos, muitos aspectos, mas acho que hoje, para nós, é isso que fica. Que a gente reflita sobre o que realmente a gente deseja, sobre o que realmente aquilo ia trazer de benefício para nós, para os outros, e para nós aqui o Evangelho até fala, né? Que a gente pensa em nós primeiro. É claro que aqui ele está colocando num sentido de doar o que sobra, porque nós precisamos pensar em nós no sentido de autoconhecimento, de reflexão, porque se a gente coloca no automático e só fica fazendo coisas para os outros, podemos também, e para Deus terá mérito, mas Deus quer que a gente se olhe, que a gente se cuide, porque o que a gente dá de melhor é o que a gente tem. E precisamos ter essência, ter identidade, ter amor próprio, ter aquele autoconhecimento que vem do fundo do coração, da mente, né? Sentir, pensar, viver. O livro dos Espíritos fala, o sábio da antiguidade diz: conhece-te a ti mesmo. Então é disso que se trata. Acho que para hoje é uma boa reflexão para nós ficarmos durante o nosso dia, enquanto estamos com a nossa família, sorrindo, olhando para cada um, pensando no que queremos, no que não queremos mais, também é importante pensar. Muito bonito esse capítulo, essa passagem. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Intervenção dos espíritos no mundo material. Nós já lemos bastante. Vamos então à pergunta 484, que foi a que saiu aqui primeiro. Afeição dos espíritos por determinadas pessoas. Pergunta 484. E Kardec vai perguntar o seguinte: os espíritos têm preferência e se afeiçoam a determinadas pessoas? Vamos ver o que eles responderam. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou com aqueles capazes de se melhorarem. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou com aqueles que podem tornar-se viciosos. A afeição nasce junto com a afinidade de sentimentos. Muito bem, não deixa de ter relação com o que a gente viu no Evangelho, o que está guardado no fundo do nosso coração. Nós realmente sabemos? São nos mais íntimos dos nossos pensamentos que nós nos conhecemos. Daqueles que trazem ressentimentos, daqueles que trazem raiva, daqueles que trazem ciúmes, daqueles que trazem inveja e também dos que trazem bons, daqueles que trazem empatia, aqueles que nos comovem, que nos dão vontade de fazer algo. São nessas profundezas que nós nos conhecemos. E assim, no plano espiritual, os espíritos vão ter afeição por essa sintonia. Se vem que aquele irmão encarnado, vamos falar, reencarnado, tem boa vontade de se melhorar, tem bons pensamentos, é com eles que vão se afinizar. Ao contrário, também espíritos que ainda estão inferiorizados vão ter mais afeição, vão se conectar com aqueles de nós que estamos ali, né, ainda adormecidos na maledicência, nos vícios, no que só me faz feliz. Não que ser feliz seja errado, é que nós confundimos felicidade com êxtase, não é mesmo?
O êxtase é aqueles picos de felicidade que a gente busca, mas nós precisamos entender que estes são momentos raros da vida, porque se eles fossem para todo momento, eles deixariam de ser importantes. Isso que os vícios nos causam muitas vezes, essa busca pelo êxtase, né? Todos os vícios nos proporcionam isso, por isso que eles são tão fáceis, armadilhas tão fáceis de que a gente caia, porque a gente confunde felicidade com êxtase. E os espíritos que estão desencarnados também vão se afinizar com nós que estivermos neste padrão vibratório, neste padrão mental. Bom, vamos encerrar então. Quem quiser pegar uma água, nós vamos agradecer imensamente e infinitamente a Deus pela nossa vida imortal, por esta reencarnação, mais esta oportunidade que estamos tendo de nos tornarmos um pouquinho melhores, porque virão tantas e tantas outras oportunidades, mas que nós não fiquemos dormentes, adormecidos, que nós queiramos, tenhamos boa vontade profunda, sincera, de nos tornarmos um pouquinho melhor. A caminhada nem sempre é fácil, mas nós temos que procurar em nós a certeza, porque é uma certeza de que nunca estamos sós. Permaneçam conosco, espíritos amigos, Jesus, nosso Mestre, hoje, este ano e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.